Diego e toda a liderança da igreja, do ministério, os irmãos da campanha, que Deus vos socorra e vos alcance. Agradeço a Deus pela oportunidade a mim concedida, por mais uma vez, estar na sua casa e poder contribuir com a obra do Senhor. Vamos aqui abrir nossas Bíblias. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 7. Lucas 7, versículo de número 11. Lucas 7, versículo de número 11. Fala sobre o filho da viúva de Naim. Vamos achar? Amém? Amém. E aconteceu pouco depois que ele, a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, esse levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Podemos tomar assento. Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler retrata a história da viúva de Naim. Nós temos que entender que Naim é uma aldeia bem desenvolvida, ficava na parte sul do mapa, aqui embaixo. Jesus estava em Cafarnaum, na parte norte do mapa. Ele cura o servo do centurião e desce a Naim. Naim é uma cidade destacada, é um povo mais interiorano, onde a cultura milenar fala mais forte do que na grande metrópole. Nós temos que entender que na cultura milenar era preconceituosa a tradição judaica, porque eles acreditavam que toda pessoa que tinha alguma deficiência física estava pagando por algum delito, algum pecado, ou dele ou dos seus pais. Era a cultura preconceituosa. Acreditava a cultura que as pessoas que tinham algum tipo de lepra eram taxadas como pessoas imundas e tinha uma parte para elas ficarem isoladas. As viúvas também eram mal assistidas pela cultura religiosa milenar e preconceituosa. Acreditava que na casa que existia algum luto de alguma criança, algum marido, pessoas mais novas, acreditava que essa casa era desprovida da bênção do Senhor. A cultura preconceituosa milenar da época era muito enraizada na mentalidade, nas tradições, nas convicções de todos os judeus. Pois bem, a Bíblia menciona que essa mulher, que não fala o nome, mas de onde ela é oriunda, de Naim, a palavra Naim quer dizer delícias, grave bem isso. Ela já tinha enterrado o marido e agora está enterrando o único filho que ela tinha, o filho único que ela tinha. Tudo quer dizer que ela já tinha passado por esse caminho de dor com o marido e agora ela passa com o único filho. Imagine o preconceito, o julgamento, imagine as pessoas falando dela, inventando conjecturas a respeito dos lutos que essa mulher está atravessando. Imagine a dor, não somente a dor do luto do marido, do filho, mas a dor do preconceito da época, e ela indo sepultar o seu único filho para ser enterrado do lado de fora da aldeia ou da cidade. Com ela ia uma grande multidão. Imagina no trajeto
as lembranças, né, do trajeto, iam trazendo lembranças, ia aguçando lembranças, ia estartando lembranças, ia engatilhando lembranças, ia detonando dores na alma, no psicológico, na vida daquela mulher. Imagine as recordações, ela pensando: eu já passei por aqui, eu já passei por esse caminho, eu já atravessei essa dor, eu sei, eu conheço bem o caminho de luto que eu estou atravessando, e os gatilhos emocionais iam sendo, aflorados, detonados no coração daquela mulher. E ela então, ela está indo de encontro ao sepulcro. Eu quero aqui já de antemão, uma palavra profética para a sua vida. Eu quero neutralizar toda lembrança, tudo que está estartando memórias doloridas na sua vida. Deus. Você não irá, nós não iremos ficar reféns de recordações, de dores que tentam nos colocar naquele lugar que um dia nós saímos. Aleluia. Quem irá acionar gatilhos, quem irá trazer à memória coisas para a sua vida, para a sua alma, é Deus nessa noite. Deus irá engatilhar, Deus irá acionar gatilhos de lembranças que um dia Deus lhe fez promessas. Glória a Deus. Amém? Me lembro bem que quando Josué estava sendo apresentado por Moisés, em Deuteronômio 31, versículo de número 7, pode tirar do fundo, versículo de número 7, diz o texto sagrado que Moisés apresenta a Josué, e a palavra que Moisés libera para Josué é: tão somente esforça-te e tem de bom ânimo. Isso gravou o coração de Josué num nível que ele guarda essas palavras. A Bíblia é clara em dizer que Moisés morreu. Você encontra Josué enlutado no capítulo 1 de Josué. Nada consegue tirar Josué daquela procrastinação, porque a dor era terrível no coração de Josué. Nem a responsabilidade que ele tinha para governar Israel conseguiria levantar Josué daquele luto, daquela dor. Você pode pegar o texto, Josué capítulo 1, versículo de número 7, a palavra que Deus usa para detonar, para engatilhar memórias afetivas no coração de Josué é a mesma palavra que Moisés usou há anos atrás para apresentar a Josué. Qual foi, pastor? Esforça-te. Aleluia! E tenha de bom ânimo. Glória a Deus! Deus aqui nessa noite te trouxe aqui para acionar gatilhos, para detonar gatilhos, para você lembrar, trazer à memória aquilo que Deus te prometeu. Tu não irá ficar refém de más recordações. Quem vai marcar a sua memória, as suas lembranças, é Deus. Me lembro bem quando Eliseu entrou na casa de Sunamita. A palavra que Eliseu libera para aquela mulher é: tu gerarás um filho. Ela: não brinques, não brinque com a tua serva. Em outras palavras, já mexeram aí, já brincaram aí, já me enganaram aí. Quando o profeta ouve aquela mulher lamentando: não brinque com a tua serva, o profeta levanta a palavra e diz: dentro do tempo determinado da vida, tu abraçarás um filho. Porque quem vai marcar as suas lembranças não são as dores. Quem vai marcar as suas lembranças é algo direcionado da parte de Deus para a tua vida. Eu me lembro que quando o povo, os filhos de Jacó, melhor, estão vindo do Egito, descendo para Canaã, diz o texto sagrado que José, ele se revela para os seus irmãos dizendo: eu sou José, avisa papai que eu estou vivo. Diz o texto sagrado que Jacó, o velho Jacó, está prostrado, enlutado, durante anos ele está em depressão. Palavra de Jacó:
não aceito ser consolado. Eu irei descer com as minhas cães, assim a sepultura. Porque a palavra que chegou para o velho Jacó é: teu filho morreu, uma besta fera o comeu. Era o filho do coração de Jacó, era o filho da promessa. Jacó está prostrado, Jacó está melancólico, Jacó está depressivo. Só que a notícia que iria estartar o coração de Jacó está vindo do Egito. Os irmãos de José, os filhos de Jacó, vira para Jacó. Gênesis 45, você vai ver aí, versículo 26, 27, 28 em diante. Os filhos de Jacó falam assim: José ainda vive. O coração de Jacó desmaia. Ele não acredita. Não acredita. Porque lembranças foram estartadas, dizendo: eu vi a notícia. A notícia chegou que o meu filho morreu. Logo as dores vieram no coração de Jacó. Foi nessa hora que o coração de Jacó desmaiou e ele não acreditou. Aleluia. Os filhos de Jacó pegam Jacó pela mão e começam a falar as palavras que José falou para os seus irmãos falarem com o papai. Diz o texto sagrado, não eu, que os ânimos de Jacó se reanimam quando ele ouve as palavras e vê os carros que seu filho José enviou do Egito. Aleluia. Eu não sei aonde essa mensagem vai acessar você. Glória a Deus. Não sei, confesso, não sei aonde essa palavra vai acessar você, mas eu sei que em algum lugar, de alguma memória, de alguma região da tua vida, da tua intimidade, Deus vai te trazer de volta. A Bíblia diz, e não eu, versículo 26, 27 em diante, e Israel disse, 2 pontos: levantar-me-ei, irei ter com meu filho, antes que eu morra. Antes, Jacó, me chame de Jacó, me chame de Jacó, me chame de Jacó, me chame de Jacó, porque meu filho morreu, eu não tenho dignidade que me chame de Israel. Mas quando ele ouve as palavras que José enviou para ele, e Israel disse: levantar-me-ei, irei ter com meu filho, aleluia, antes que eu morra. Sabe o que é Israel? Príncipe de Deus. Aleluia. Deus te trouxe aqui nessa noite para você retomar a posição da onde você saiu. Deus está trazendo à memória aquilo que te traz esperança. Satanás não vai ficar com as tuas emoções. Tu não irá ficar refém de dores do passado, porque hoje eu estou estartando memórias afetivas do dia que eu te fiz promessa. Aleluia. A Bíblia diz, e não eu, que Jesus, ele se encontra com aquela mulher, e aquela mulher, ela não tem força para pedir socorro. Só que o nosso Cristo é lindo demais. Ele é lindo demais. Antes dele liberar uma palavra profética, antes dele entrar no manto do remanto, primeiro ele se envolve em íntima compaixão pela dor daquela mulher. Antes dele liberar, antes dele profetizar, antes dele ressuscitar o jovem, primeiro ele se envolve com íntima compaixão. Aqui está o segredo para quem quer ser profeta. Aqui está o ponto fundamental para quem quer ser vaso, instrumento de Deus. Se envolver com a dor do outro. Quando você se envolve, você não profetiza a erro, sem responsabilidade. Quando você se envolve com a dor do outro, Deus te dá responsabilidade e sentimento e consideração pela dor do outro. Sempre, quando Deus queria usar os seus profetas, e os profetas tinham que sentir a dor de Deus, Deus usava mecanismos para os profetas sentirem a dor de Deus. Oséias, casa com uma mulher prostituta e tenha filhos com ela. Isaías, profetiza descalço
e com as nádegas de fora, porque o meu povo me traz vergonha. Ô Ezequiel, eu vou matar tua esposa, vai ser uma morte súbita, não quero ver você chorando, nem se arrependendo, e se vierem te perguntar porque eu matei tua esposa, fala para eles, se eles não se arrependerem até a tarde, eu vou tirar a menina dos seus olhos, aquilo que eles mais amam. Ô Jonas, eu vou usar uma boboreira para você sentir a minha dor. Eu não sei qual é o processo que vocês estão atravessando em relação a deserto, luta, vale, mas entenda isso como uma didática de Deus. Deus te amadurecendo para você sentir o que Deus está sentindo, para quando você abrir a tua boca, falar com propriedade aquilo que Deus está te dando. Porque estamos cansados de profissionais, estamos cansados de pessoas que só sabem mexer com o ego da pessoa e não com a alma. Está escasso de um profeta que sente a dor de Deus, para quando ele abrir a boca ter peso de glória quando ele falar. Levanta as tuas mãos, entenda o processo. Esse processo não é para a morte, é eu te amadurecendo, para eu te usar com propriedade naquilo que você está atravessando. Você só se tornará uma referência quando você vencer aquilo que hoje você está atravessando. Eu estou trabalhando nos teus sentimentos proféticos. Por isso que Deus falava com Israel: vou tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, para que eles sintam. Porque, irmão, o que tem de pessoas engessadas, petrificadas, que não tem mais sentimento quando canta, quando prega, quando profetiza, sabem muito trabalhar, mas não tem mais envolvimento. Meu Deus, coisa linda. Quando ele se envolve, aí ele libera, não chore. Aí ele vai além, ele toca no esquife. Tocar no esquife dentro de um estado preconceituoso, eu estou me comprometendo. Porque se eu tocar num defunto, segundo a tradição, eu sou imundo. Se eu tocar num instrumento que há o defunto, eu também sou considerado imundo. Tem que passar dias de purificação. Só que o nosso Deus, ele não fica preocupado com a opinião pública. Ele quer se envolver e ele se compromete. Porque ele acredita que o que ele carrega de essência tem poder para santificar o mundo. Se você não tiver essa certeza que o que você carrega tem poder para santificar o mundo, para que ser profeta? A verdade é, nós estamos trabalhando com pessoas preconceituosas. Me lembro bem, e aqui está o texto sagrado, Romanos capítulo 3, versículo 29, é porventura Deus somente dos judeus, e não também dos gentios? Também dos gentios certamente. E se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão, anulamos pois a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, aleluia, a estabelecemos. Sabe o que é isso aqui? Eu não trabalho com preconceitos. Porque na cultura dos judeus, o gentio é imundo. O gentio não merecia. O gentio era considerado o baixo clero da religião, da sociedade. Eram tratados como pessoas pagãs. Dentro dessa cultura, os romanos acreditavam que todo gentio não recebia bênção, não recebia graça, não era desprovido de qualquer vitória, de qualquer bênção da parte de Deus. Só que o Espírito Santo, olha aqui para mim, não trabalha com preconceito. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos, até aí tudo bem. Vossas filhas profetizarão, até aí tudo bem. Vossos jovens terão visão, até aí tudo bem. Vossos velhos sonharão sonho, até aí tudo bem. Aí o Espírito Santo quebra o preconceito. E também do meu Espírito derramarei sobre os servos.
sobre as servas. E eles profetizarão. Porque na cultura romana, servo é escravo. Eles não merecem. Só que o Espírito Santo não trabalha com preconceito. Ele se compromete. Ele vai além. Aí Pedro começou a pregar e eles ficaram pensando duvidosos. Aí pega aqui no versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos nosso Senhor chamar. Não queira colocar Deus na nossa caixinha de sapato, na nossa caixinha de preconceito. Não, é só eu que posso ser usado, só eu que sou capaz, só eu que sou santo. Eu gosto de um texto bíblico que diz que Pedro estava lá em Jope e o almoço atrasou. Aí ele aproveitou, fez um jejum. Quando fez um jejum, Deus deu uma visão para Pedro de animais, quadrúpedes. Aí o Eterno: mata e come. Aí Pedro, muito cheio de preconceito: nunca entrou coisa comum imunda na minha boca. Aí o Eterno: não fala aquilo que é imundo, que eu santifiquei. Ele não entendeu a visão apareceu mais 3 vezes, 2 vezes para ele, um total 3. Na outra extremidade tinha um homem chamado Cornélio, gentio. Segundo a tradição dos judeus, ele era imundo. Só que Cornélio era temente a Deus, dava esmola, já estava 4 dias de jejum. Deus já tinha dado uma revelação profunda para Cornélio: vai lá em Jope, na casa de Simão Curtidor, porque lá tem um homem por nome de Simão Pedro, pede para ele entrar na tua casa e liberar a palavra. Cornélio foi, obedeceu o mandato, falou assim: vem cá 2 e um soldado piedoso. Quando o soldado piedoso chegou em Jope, chamou: aí tem um homem por nome de Simão Pedro, ele ainda está no terraço. Desceu, não entendendo a visão. Quando desceu, viu os 3 vezes que a visão apareceu para mim. Quando identificou a região de onde eles eram, são gentios, são os animais, os quadrúpedes que eu não quis comer. Aí diz o texto, não eu. O Espírito Santo falou com Pedro: vá com eles, sem duvidar. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, a casa de Cornélio estava assim, cheia de gentios. Aí Pedro, ainda muito cheio de preconceito: vós bem sabeis que não é lícito um homem judeu entrar na casa de gentio, mas haja visto que o Espírito do Senhor disse para eu ir sem contradizer. O que vocês querem? Eu quero receber a palavra. Pedro acabou de pregar. Ou melhor, ainda estando pregando a palavra na boca de Pedro, o Espírito Santo caiu na casa de Cornélio e batizou todos com o Espírito Santo. Levanta as tuas mãos. Deus não trabalha com preconceitos. Deus vai te usar sim, mas sem preconceitos. Essa igreja foi levantada aqui na comunidade com todo esse aparato, porque aqui é um hospital. Vai entrar pessoas de qualquer tipo, de qualquer clã, de qualquer baixo clero, alto clero, pessoas que têm passado, que vêm de berço, mas na mão de vocês não pode ter vinagre, na mão de vocês tem que ter remédio, sem preconceito, sem preconceito. Porque não adianta ser vaso e ter preconceito. Ou Ananias, vai lá na rua chamada direita, porque você vai orar para um homem chamado Saulo. Mas Senhor, ele mata, persegue, preconceito, do passado. Ou Ananias, para mim, ele já é um vaso escolhido, a qual vou ensiná-lo a aparecer pela minha obra. Vocês acreditam que agora Deus está pegando endereços? Vocês acreditam que agora, nesse exato momento, Deus está libertando aquele? Aleluia! E vocês acreditam mesmo que agora Deus está pegando aqueles que estão longe, está chamando para uma responsabilidade? Vocês acreditam mesmo que esse culto será o último culto que você vai vir para a igreja sem ele? No próximo culto, ele vai vir com você, porque essa palavra está encontrando ele agora. Aleluia, aleluia. Nós sabemos trabalhar com ex-viciados,
Nós sabemos trabalhar com ex-traficantes, com ex-alcoólatras, ex-dependentes químicos, mas nós não sabemos trabalhar com ex-homossexuais. Por causa de quê? Nós ficamos meio ressabiados por causa do passado, que é um passado que tange a dignidade moral. Nós não sabemos trabalhar com ex-prostitutas. Temos o campo da desconfiança. E Deus quer encher essa igreja. Aleluia. E é através de vocês que Deus vai usar para curar uma geração doente. Só que vocês têm que ter coragem de se comprometer, tocar no esquife. Tocar no esquife o que eu carrego é mais forte. Para santificar o imundo. Eu não quero saber o que vão fazer. Eu acredito, pastor Diego, que Deus está levantando uma geração nesses últimos dias que vai pegar um punhado de folheto, vai passar por essa Dutra, né? Para essa Dutra evangelizar essas prostitutas, esses travestis, sem a preocupação da opinião pública. Porque onde você colocar a planta dos teus pés, aquele lugar vai virar culto. Ele vai batizar com o Espírito Santo naquele lugar. Irmão, olha aqui para mim. Já estou terminando. O sal serve para temperar. O sal serve para conservar. O sal serve para salgar. Mas o sal também serve para provocar sede. Se você, que é o sal da terra, não provocar sede em alguém, tem alguma coisa errada. É muito bom sal dentro do saleiro, mas melhor é sal fora do saleiro. Se a pessoa senta do teu lado e não tem sede de ouvir Deus, alguma coisa está errada. Deus vai levantar uma geração com autoridade, sem preconceito. Ele toca no esquife e diz: jovem, levanta-te. Ele não chama o nome, ele chama jovem. Por quê? Porque tem um renovo para essa igreja. O que tu vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Vixe bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Por que amendoeira? Porque a amendoeira é a única árvore que não depende da estação da primavera para florescer. Ela floresce no inverno, ela floresce no outono, ela floresce no verão, ela floresce na primavera. Deus aqui nessa noite está dizendo para você, amendoeira espiritual, tu não vai ficar refém de boas estações para o agir de Deus na tua vida. Independente da fase, tu irá dar fruto. Aonde você colocar a planta dos teus pés, a presença de Deus vai tomar você. Quer ser cheio? Quer rodar? Quer sapatear? Quer profetizar? Se prepare. Porque você vai marchar assim, mas para cortar laços lá fora. Olha aqui para mim. Jovem, levanta-te. Jesus traz o jovem do mundo dos mortos e traz para o mundo dos vivos. Dois extremos. Extremo dos mortos e extremo dos vivos. Se vocês leram comigo Atos 2:19, está lá. E farei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Dois extremos. Se nós pegarmos o que Paulo falou, e ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, perigo, nudez, espada. Por amor a ele somos entregues à morte todos os dias, como ovelha para o matadouro. Mas eu tenho por certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá me separar do amor de Deus derramado em Cristo Jesus nosso Senhor. Se você pegar o que Paulo disse,
Olha, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, abatidos, mas não destruídos, perseguidos, mas não desamparados, perplexos, mas não desanimados. São extremos. Extremos. O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? Estou querendo dizer que o nosso Deus está controlando os nossos extremos. Tudo que Satanás queria era que nesse processo você viesse perder o controle. Mas a palavra que arde no meu coração é Filipenses 4:6. Não fiqueis inquietos por coisa alguma, mas antes as vossas petições venham ser conhecidas diante de Deus, em oração e súplica, com ações de graça. Tudo que Satanás queria era um desequilíbrio em meio a esse processo na tua vida. Mas quando eu estou pregando aqui, o tiro de Satanás saiu pela culatra. Por quê, pastor? Porque a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança, e a esperança, ela não traz confusão. Irmão, olha aqui para mim, por favor. Por favor. O que Deus está fazendo aqui hoje é uma capacidade surreal. Você vai ter autocontrole nos extremos da vida. Grave bem isso. Nós entramos em um relógio profético. Eu não sei o que está para acontecer no restante dessa semana, o que Satanás iria usar para desestabilizar você, mas o que arde no meu coração é Rispa, a concubina de Saul, que perdeu os seus 2 filhos, e ela estendeu um pano no chão e começou a defender, porque ela não queria aquele sepultamento qualquer com uma pessoa que não tinha ninguém. Ela estendeu o pano no chão e ficou defendendo os seus mortos das aves de rapina durante o dia e das bestas feras durante a noite. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 6 meses. Sabe o que é isso aqui? O corpo está podre, numa situação extrema, e aquela mulher está tendo um autocontrole. Aleluia. Tem uma besta fera, vai mutilar meu filho. Imagine a cena terrível, e aquela mulher tendo o controle da situação. Olha, irmão, levanta a tua mão aí. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo Ele vos exaltará, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Deus entrou contigo nesta beleza, nesta guerra. Eu sinto algo de Deus aqui nos teus extremos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem no meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, e ela não será abalada. Deus te ajudará a romper de manhã. As nações se engrandeceram, os reis se moveram, mas quem fala mais alto nesses extremos, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Para quem não está entendendo, ia ter uma bagunça. Começaria numa discussão familiar, só que a situação ia pegar grandes proporções, ia ter sangue, ia ter morte, ia ter bandido, ia ter apelo. A situação chegou num extremo, só que enquanto eu estou pregando aqui, há uma espada. Há uma situação que está sendo desfeita.
Eu estou controlando os teus extremos. Jovem, levanta-te. O que Jesus está ressuscitando, Diego, não é somente uma necessidade urgente de um filho. O que ele está ressuscitando é uma história. Porque dentro de um país oriental, a mulher não tem liberalidade, autoridade para dar continuidade à história. Somente o sexo masculino, porque a tradição, a cultura é preconceituosa. O que Deus está trazendo de volta é a tua história. Vou repetir. O que Deus está trazendo é a tua história. Não irá ter gente frustrada aqui nessa noite. Por quê, pastor? Porque jovem tem uma ideia de futuro. O que Deus está trazendo hoje aqui é o teu futuro. Aquilo que você já tinha desistido de acreditar, eu estou trazendo da sepultura da tua desistência. Aleluia. Eu não brinco com as tuas emoções. O que eu te falei ainda está de pé. Quando eu fiz promessa a Abraão, eu não jurei por ninguém, eu jurei por mim mesmo. E Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Eu não sou homem para que minta, nem filho de homem para que me arrependa. Falaria eu, não diria, ou diria eu e não confirmaria. O que eu falei, eu não posso voltar atrás. O teu futuro está garantido, jovem. O teu futuro está garantido. O teu futuro está garantido, mãe. O teu futuro está garantido, pai. Olha aí. Agora alguém estava e foi para casa. Ele acabou de falar. Ia começar numa confusão, uma discórdia familiar, ia derramar sangue. E alguém já entrou na casa agora e vai ter que sair correndo. E o Espírito também, porque o homem chegou com a faca na mão. Deus está falando aqui, mas enquanto ele está pregando, a boca do profeta disse que Deus foi lá. Eu estou dizendo que é uma guerra. Deus está trabalhando com livramento aqui. Liga comigo, igreja. Deus está trazendo o teu futuro. Não vai ficar na mão do diabo. Não vai. Olha que coisa forte. Olha que coisa forte. Quando Jesus ressuscita o jovem, traz ele de volta. A palavra é: meu Deus, Deus está no controle, Deus está no controle. Pode ficar em paz. Deus está falando, Deus está no controle. Fica em paz. Deus está no controle. O laço foi quebrado. Pode ficar aqui. Quando entregou a sua mãe, olha aqui para mim, igreja. Quando entregou a sua mãe, não é mais Jesus que está falando, não é mais o jovem que está falando. Quem está falando agora é o cortejo fúnebre. Olha o que o